Olá pessoal, isso é Literatura para a Vida e hoje eu queria comentar com vocês a minha surpresa diante de uma postagem que eu fiz ontem no Instagram. O Instagram para mim é um canal de comunicação mais frequente do que o Facebook porque é uma coisa mais bem direcionada, na minha opinião. Eu tenho bons amigos literários lá, isso foi até tema de um vídeo anterior, dos amigos literários. Mas o que eu quero comentar é que era uma postagem mais no sentido de marcar um compromisso comigo, marcar um tempo comigo, como se estivesse só registrando cronologicamente o que eu estava fazendo. Isso suscitou uma série de comentários. Graças a Deus, comentários muito positivos e até surpreendentes. O que acontece é que, de modo geral, eu leio livros de diversos tipos, de clássicos, a livros infantis juvenis que eu gosto de reler ou mesmo ler, até porque eu trabalho com educação literária de crianças e jovens, e eu vou misturando os estilos. Como católica, eu estou sempre lendo alguma coisa relacionada à minha religião, até porque eu também sou escritora católica e formadora, professora dessa área, mas eu costumo misturar os tamanhos também, livros maiores, livros menores, para que eles fiquem caminhando. Procuro resistir à tentação de fazer aquelas pilhas enormes de 8, 10 livros em andamento, porque aquilo nos perde, né? Quem é muito associado a determinadas áreas ligadas à criatividade, à construção de ideias, tem muita dificuldade em focar numa coisa só de cada vez. E isso também hoje em dia é, digamos, incentivado pelo excesso de estímulos que nós temos na internet, principalmente. Mas aí eu postei sobre este livro. Dá pra ver, é um calhamaço. Ele tem, deixamos, mais de 900 páginas. Ele tem aqui 900 e... deixa eu ver. Ele tem mais 957 páginas. E essa é a única capinha em que os meus calhamaços cabem. As outras são menores, mas eu tenho diversas capinhas porque eu leio fora de casa também. Então eu tenho sempre um livro na bolsa. Geralmente não os calhamaços, mas sempre tenho um livro na bolsa. Eu leio na fila do supermercado, eu leio se precisar na fila de alguma outra coisa, eu leio antes de iniciar a missa, leio nos intervalos de almoço, enfim. E, de modo geral, estou sempre com alguma coisa à mão. Isso diminui o meu estresse, isso me ajuda a avançar nas leituras, isso torna prazeroso um momento que deveria, de modo geral, ser mais estressante. Então, os calhamaços costumam ficar em casa, até porque eu carrego outras coisas. Mas esse livro, ele está guardado comigo há um ano e meio, porque ele foi um presente de aniversário que eu recebi atrasado, como de costume, tá? Eu preciso manifestar para vocês a minha tradição natalina com meu amigo Leandro Valdivino, porque ele sempre me dá os meus presentes de aniversário com 6 meses de atraso. E ele escreve que é presente de aniversário. E, de modo geral, hoje em dia eu não costumo ler thrillers, porque eles se tornaram extremamente sangrentos, pesados, parece que a gente pode torcer e é uma escatologia horrível. Mas eu gosto dos livros do Cormoran Strike, de modo geral eles são bons livros. A gente sabe que o Robert Crawford, na verdade, não é um homem, né? É J.K. Rowling. E eu gosto muito da escrita dela, gosto muito de Harry Potter, é a minha, de modo geral, minha fantasia favorita. Tem diversas camadas e tem muitas construções relacionadas à mitologia, à história, à sociologia, à literatura inglesa e mesmo escocesa. Então tem uma série de questões ali que eu gosto muito. E é uma série que eu acompanho, eu tenho quase todos os livros, eu não tenho um, mesmo assim o Leandro me emprestou. E ele me deu esse livro, eu guardei, pretendia ler no ano passado, mas por conta da mudança, de uma série de coisas que estavam acontecendo, ele ficou guardado. Mas eu ainda queria ler o livro. Então o que eu fiz?
Peguei o livro, coloquei nessa capinha fofa que eu também ganhei de presente, maravilhosa, e marquei com post-it. Post-it mesmo, isso aqui, olha, que a gente encontra em papelaria, que a gente atende diversos tipos, e que tem gente que deixa estragar, porque fica com peninha. Ai, mas ele é tão bonitinho. Gente, olhem a analogia ligada à cartela de figurinhas. Eu fui uma criança em que naquela época as figurinhas eram mais caras, os cadernos não tinham essas coisas, mas a analogia é a seguinte: ai, eu vou guardar, porque é tão bonitinho, né? Eu vou guardar. E aí você vai guardando, 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 e a cola estraga, a figurinha estraga, a vida passa. Então, de modo geral, guardar essas coisas não é inteligente nem necessário. Então, o que eu fiz? Peguei os post-its e fui marcando. Muitas vezes eu marco de 50 em 50 páginas, principalmente quando são biografias. Mas como eu estou com outros projetos em andamento, estou preparando a publicação de um livro, estou escrevendo outros, eu preciso que seja um processo mais longo e sem tanta, como é que eu vou dizer, tanta exigência de quantidade frequente. E o que eu fiz foi marcar de 10 em 10. 957 páginas marcadas de 10 em 10. Não levei muito tempo não, depois do primeiro minuto a coisa caminhou. E quando eu postei uma foto mostrando assim, muita gente veio comentar porque a legenda da postagem tinha relação com isso. Na legenda da postagem falava mais ou menos o seguinte: olha, estou iniciando o primeiro calhamaço do ano e sim, eu marco as minhas leituras com metas mensuráveis, com post-its, com seja lá o que for, com metas mensuráveis, porque nem toda leitura acontece por osmose, acontece por geração espontânea. E aí a gente chega ao tema que eu gostaria de propor como reflexão para vocês. Nós vivemos atualmente numa sociedade que é chamada de sociedade do bem-estar pleno. Se você sente qualquer mal-estar físico, emocional, intelectual, financeiro, amoroso, profissional, qualquer coisa, você entra em pânico. Porque a vida acabou, porque as coisas são terríveis, porque só comigo. Muitas vezes a situação nem é tão complicada assim. Em algumas situações é desafiadora, mas muitas vezes é transitória. E aí, quando eu postei sobre isso, diversas pessoas foram comentar isso aí, é isso mesmo, não sei o que, por quê? De modo geral, o ser humano, ele gosta de bater metas pessoais. Então, se eu ponho aqui, cada vez que eu leio as 10 páginas e chego e pego o post-it e tiro, é uma sensação de que uma micrometa foi cumprida e de que eu estou ganhando ritmo. Lembrando que para ganhar ritmo numa leitura é preciso passar pelo processo de ambientação mental. Inclusive eu falei isso no ano passado, logo no início de uma das minhas aulas, para um curso para adultos. A ambientação mental não vai acontecer se você ver 50 páginas hoje e daqui a um ano você pega de novo. Então, é interessante quando a gente marca com pequenas metas, porque aí frequentemente você vai conseguir fazer isso, você vai conseguir visualizar, essa visualização. A leitura é um ato progressivo e é uma das coisas que me fascina, porque você começa lá, quando chega ali, quando você percebe que você já foi, porque você já se habituou, já sentiu falta daquele ambiente ficcional ou não, mas daquela linguagem, como se nós mergulhássemos num outro lugar, como se estivéssemos morando em outro lugar. Mas o que eu quero que a gente pare para pensar é o seguinte: nessa sociedade hedonista em que a gente não pode sentir nenhum incômodo, a gente não pode sentir nenhum problema, a gente não pode sofrer por nada, a gente não pode se incomodar por nada, em que as novas gerações são chamadas gerações flocos de neve, em que as relações são extremamente descartáveis por conta disso. Qualquer incômodo, se você está namorando alguém, uma pessoa te incomoda um pouquinho, você já terminou o relacionamento. Dizer que a leitura nem sempre é natural parece um contrassenso, mas na verdade é um alerta. Muitas vezes nós deixamos de realizar
projetos, sonhos, desejos, relações, conquistas, transformações pessoais, porque a gente não quer passar por esse processo. E aí tem aquela frase muito divulgada hoje em dia: se você quer viver o propósito, precisa suportar o processo. E aí coloca o processo como uma coisa extremamente pesada. Não é. É necessária. Tem momentos bons, tem momentos ruins. Então, quando você se dispõe a ler, por exemplo, um calhamaço, tem momentos que você vai estar de saco cheio. Ai, não quero ler esse livro. Mas a gente não faz só aquilo que a gente quer naquele momento. A gente não bebe água só quando está com vontade. A gente não come só quando está com vontade. A gente não dorme só quando está com vontade. A gente não estuda só quando está com vontade. Então, todo mundo quer receber o prêmio, mas a perseverança é indispensável. Então a gente precisa parar de romantizar o tempo todo a leitura. Por um lado, aquelas pessoas que fazem uma campanha de precisa ler todo dia, porque se você não ler naquele dia, você é um fracasso. Não é aquele pessoal que fala um dia na academia e leva 2 anos para voltar. Mas a leitura ela também depende de disciplina, o estudo depende de disciplina, a aquisição de uma segunda língua depende de disciplina, a aquisição de bons modos e valores, a questão de relações humanas depende de disciplina. E é uma disciplina de todo dia, do dia em que você está super feliz, do dia em que você não está afim, do dia em que você está mais ou menos, do dia em que você acredita em si mesmo e do dia em que você não acredita em nada. Ultrapassar esses dias vai nos fortalecer. Eu trabalho com inteligência socioemocional com os meus alunos em sala de aula. E uma das coisas que eles aprendem é que a gente não faz só quando está com vontade. A gente faz quando é necessário. É sempre necessário persistir. E a persistência tem muito a ver com isso, em reconhecer que nem tudo a gente vai fazer de modo espontâneo, de modo muito romântico, muito suave, sentindo um quentinho no coração. E isso vale para tudo, vale para religião, vale para relações, vale para trabalho, vale para comida, vale para cuidado, vale até para quando você está naquela viagem paradisíaca. Ai, os dias foram perfeitos. Será? Será que não teve um momento que você estava de saco cheio? Será que não teve um momento em que aquele resort talvez não seja tão perfeito assim? Então, não, a gente não precisa romantizar cada minutinho das nossas vidas. Também não precisa tornar tudo muito seco, tudo muito árido. A inteligência socioemocional, ela mostra que há caminhos em que nós temos sim que insistir. Eu não sei, mas eu vou tentar. E aí na primeira, na segunda, na terceira e na quarta. Então, muitas vezes a gente romantiza as situações. Ai, eu não vou colocar meta para mim não, porque eu sou péssima em meta. Você é péssimo ou você não está se esforçando o suficiente? Você é péssimo ou você acredita naquilo que você acha que é mais fácil? Porque no fundo é mais fácil transferir a responsabilidade para qualquer outro ponto, menos para nós mesmos. Então, sim, vai acontecer que em algum momento eu vou falhar, algum momento vai atrasar, algum momento eu vou voltar, algum momento eu vou insistir. Mas para chegar ao final, é preciso lembrar que nem tudo na vida é fofinho, nem tudo na vida é feito de modo muito suave, de modo muito delicado. Que nós leitores também temos dias ruins, também temos incertezas, também temos problemas, também temos dificuldades. Mas como eu disse aos meus alunos, vai com medo, mas vai. O medo de errar, o medo de falhar, o medo de parecer que você está vivendo contra tudo que os outros pregam. Mas, como diz muita gente, né, você não é todo mundo. Então, a minha mensagem de hoje para vocês, a minha reflexão para todos nós é a seguinte: nem tudo na leitura vai ser romântico, lindo, maravilhoso, perfeito. Ler nos dá superpoderes sim, mas os super-heróis também têm dias difíceis. Você fala na bagunça que eles fazem quando explodem em Nova York, né? E depois eu quero ver quem é que faz a limpeza daquela faxina. Então é isso, pessoal. Não deixem de usar os elementos que vocês sabem que podem ajudar a construir um cotidiano mais fácil, criar metas mensuráveis, não desistir quando falhar, porque falhar é próprio da natureza humana, mas insistir também é próprio da natureza humana. E nem tudo precisa ser lindo,
instagramável, perfeito, maravilhoso, nem todo mundo vai aplaudir, mas o resultado final é maravilhoso.